recebemos agora a informação, neste momento, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba, então, de confirmar que estendeu o cessar-fogo com o Irã. Havia a possibilidade disso acontecer e horas antes o presidente dos Estados Unidos disse, olha, isso não vai acontecer. Ele queria que as negociações avançassem inclusive para que o conflito se encerrasse o quanto antes. Mas agora Donald Trump prorroga o cessar-fogo com o Irã diante desse cenário de incertezas. Esse cessar-fogo, ele seria encerrado, inclusive, nesta quarta-feira e agora, um dia antes, diante das negociações e do pedido que foi feito pelo Paquistão para que reconsiderasse uma prorrogação desse período sem bombardeios, o presidente Donald Trump fez essa publicação na Truth Social, né, que é a sua rede social, falando então em relação a sobre essa possibilidade de prorrogar o cessar-fogo e agora sim confirmado isso. Então, gente, esse cessar-fogo vai ser prorrogado até que as conversas sejam concluídas entre ambas as partes. Há um cenário de incerteza, há uma dúvida muito grande para saber se Estados Unidos e Irã vão chegar a algum acordo permanente, duradouro, se algum dos lados vai recuar, quem vai recuar ou quem vai atender uma demanda de um lado ou por outro, porque a gente viu ao longo dessas semanas uma fragilidade muito grande nesse acordo de paz. Mas é claro que um cessar-fogo, quando a gente vê que não há bombardeios entre os lados, isso acaba ajudando na negociação. Isso também deve ajudar para que tenhamos um final. Ô Piperno, agora com essa prorrogação do cessar-fogo, a gente pode mudar um pouquinho a chave desse conflito? Você acredita que a gente pode, pelo menos, ter uma sinalização positiva para o fim desse conflito ou ainda tem muito que negociar? Veja como ele é confiável, né? O que foi que ele disse hoje de manhã ou ontem e tal, que não haveria prorrogação. É óbvio que ele é medroso e a gente sempre chama atenção para isso. Ou seja, toda vez que ele faz uma ameaça e o outro lado fala, eu vou pagar para ver, ou ele manda bombardear, invadir e tal, porque afinal de contas o país é um país muito forte, ou então ele recua. No caso do Irã, ele já viu que não adianta ficar bombardeando. Vai ter que negociar e sabe-se lá em que base, porque agora o outro lado também tem pouco a ceder. Então, ele está numa sinuca de bico, ele claramente não sabe o que fazer. O que mais ele pode fazer no Irã? Jogar mais bomba? Entrar com tudo lá no Estreito de Hormuz? Bom, se ele invade o Estreito de Hormuz, aí que não tem navegação mesmo. Que de vez em quando o Irã vai jogar uma bomba, você imagina, por exemplo, um petroleiro, britânico passando por lá correndo esse risco. Não vai. Os seguros, então, de navegação iam disparar. E acabar desestabilizando todo esse comércio. Então, ele claramente não sabe o que fazer. E agora vamos ver o que cada um dos dois lados está disposto a oferecer. Ô Piperno, inclusive a gente vai trazer novamente essa publicação por parte de Donald Trump, porque aqui tem pelo menos 2 recados importantes, que olha só, ele começa essa publicação dizendo o seguinte, com base no fato de que o governo do Irã está seriamente fragmentado, o que não é inesperado, e a pedido, do marechal de campo do Paquistão, fomos solicitados a suspender o nosso ataque contra o país Irã até que seus líderes e representantes consigam apresentar uma proposta unificada. Aí está o primeiro detalhe. Ele já está alegando que o Irã está totalmente destruído e que os Estados Unidos, que tem as cartas na mesa dessa negociação. Exatamente, benevolente. E aqui o segundo ponto que eu quero destacar. Olha, portanto, ordenei que as nossas forças armadas continuem o bloqueio e em todos os outros aspectos permaneçam prontas e capazes e assim estenderemos o cessar-fogo até que tal proposta seja apresentada e as discussões sejam concluídas de uma forma ou de outra. Alan Gani, como é que você vê essas declarações de Donald Trump trazendo para si esse protagonismo e, é claro, dizendo que as ameaças dos Estados Unidos deram certo e agora estão esperando uma contraproposta por parte do Irã? O que eu vejo, na verdade, é que ele está ganhando tempo para tentar encontrar uma solução. Veja, o grande ponto aí é que as demandas dos Estados Unidos, aquelas propostas, a proposta de 15 pontos, não conversa com a proposta de 10 pontos do Irã. Ninguém quer ceder nada e aí a gente tem
um impasse. Como é que a gente vai resolver este impasse para a reabertura na prática do Estreito de Hormuz? Porque continua fechado, por mais que fale, não, tem lá as tropas norte-americanas garantindo, não está passando o navio porque o navio tem medo de passar ali e ser alvejado pelo Irã. Tanto é que o petróleo continua num patamar altamente restritivo ali, beirando $100. Então, resta saber onde é que a gente vai encontrar os pontos, né, de concordância de demandas de ambos os países. Porque, veja, o Irã agora quer continuar com seu programa nuclear sem inspeção, quer que caiam as sanções econômicas e a reabertura total do Estreito de Hormuz e manter o seu controle. Por outro lado, os Estados Unidos não querem permitir nada disso. Então, como é que eles vão chegar numa negociação, né? Eu vejo que ele está ganhando tempo para tentar encontrar alguma solução. Agora, fato é, Estados Unidos vão ter que ceder em alguma coisa e o Irã também vai ter que ceder em alguma coisa. E vai ter que ter aí o Paquistão ou outro país capaz de convencer Estados Unidos e capaz também de convencer o Irã. Quem poderia ter um papel para convencer o Irã muito decisivo seria tanto Rússia quanto China, que tem boas relações com o Irã e são duas superpotências. Inclusive, o Xi Jinping fez um apelo, né, no começo dessa semana para a reabertura do Estreito de Hormuz, que isso, pelo menos, né, poderia trazer uma certa estabilidade para a economia global, mas nem o apelo de Xi Jinping ou mesmo, pelo menos, uma possível manifestação do governo russo poderia fazer diferença. E por que eu digo isso? Donald Trump, como o Alan Gani disse, ganha tempo agora nessa negociação, mas à medida que esse conflito vai se arrastando, o Estreito de Hormuz permanece fechado e com a presença da Marinha, das tropas norte-americanas por lá, a gente não chega a nenhuma definição. Zé, como é que você vê essa prorrogação? Se isso, de certa forma, pode trazer pelo menos uma sinalização positiva, só que com aquele otimismo um pouco mais cético, aquele otimismo um pouco mais moderado? Pois assusta a arrogância, né? Que não é comum aos presidentes dos Estados Unidos. Todo primeiro da cadeia alimentar, como o Leão, por exemplo, ele tem uma certa, vamos dizer assim, generosidade, um certo preparo. Um presidente dos Estados Unidos, por ter assim, um arsenal de destruição em massa tão grande, ele deveria ter uma certa generosidade e não ser tão arrogante. Porque não precisava nem falar. Se ele quiser destruir a terra, não é o Irã. A terra ele destrói. Tem capacidade de destruir algumas vezes o planeta Terra, né? Então, isso dá um poder muito grande e uma responsabilidade ainda maior. Então, quando a gente vê um presidente dos Estados Unidos num tom assim, dá a impressão, eu já falei aqui, aquela música do Chico Buarque, da Geni e o Zeppelin, né? É como se um Zeppelin prateado pairasse sobre um país, né? Entre nuvens, flutuante, e abrisse 2.000 orifícios com 2.000 canhões assim. Quer dizer, né, no caso da música, a cidade se quedou paralisada. Então, imagine uma ameaça dessa sobre um país. De deixar todo mundo assustado mesmo, né? Então, assim, se ele tem essa possibilidade do cessar-fogo ou não, ele deveria atender o melhor para a humanidade, que é o cessar-fogo. E isso está incendiando o mundo. O mundo vai sair diferente depois do Donald Trump, porque outros estreitos, né, serão fechados ou controlados. Aí a ideia geral é assim, peraí, se o Irã pode fechar o Estreito de Hormuz, por que eu não posso fechar aqui essa rota aérea ou essa rota marítima, né? Então, essa arrogância não é boa, porque a arrogância é bíblico, né? A arrogância é a véspera da derrota. Total, Zé Maria Trindade, assino embaixo da sua declaração e a gente tem que acompanhar esses desdobramentos. Amanhã seria o grande dia D das negociações, a gente vai esperar se vai ter uma outra possível sinalização, já que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, está a caminho do Paquistão para conversar com lideranças do regime iraniano. O Paquistão fez esse pedido, foi atendido pelo próprio Estados Unidos dessa prorrogação, o Irã acabou aceitando, mas ambos precisam aceitar na mesa de negociações, colocar as cartas na mesa e falar do que a gente abre mão, do que a gente não abre, porque a gente precisa pensar em algo maior, que é a economia global. Do jeito que está todo mundo sendo penalizado. E olha, meus amigos, se quer nova declaração em relação, né, ao conflito no Oriente Médio, a gente volta a trazer os destaques aqui no nosso 3 em 1.